E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre um assunto que gera muita curiosidade e polêmica no mundo dos games: cheats e anti-cheats. Mas calma aí, esse vídeo aqui não tem nada de errado, o foco aqui é totalmente educacional. Eu não promovo ou incentivo qualquer tipo de trapaça em jogos, certo? Bem, você já parou para pensar como os anti-cheats modernos são sofisticados hoje em dia? Eles monitoram processos, verificam integridade de memória, usam machine learning, entre outros. As empresas investem rios de dinheiro para proteger os jogos. E, no entanto, mesmo com toda essa tecnologia, ainda existem métodos simples que conseguem enganar o sistema sem serem detectados. E é exatamente sobre um desses métodos que vamos falar hoje: o Color Bot. Antes de começarmos, aviso importante: este vídeo é estritamente educacional, não apoia, incentivo ou promo o uso de cheats em jogos online. Isso pode levar a banimentos permanentes, perda de acesso aos jogos e até restrições legais, dependendo dos termos de serviço. Este conteúdo foi criado exclusivamente para estudantes de programação, entusiastas de Python e pessoas interessadas em visão computacional e automação. O objetivo é ensinar conceitos como captura de tela, processamento de imagem e controle de mouse. Tudo em ambientes controlados e para fins didáticos. Não me responsabilizo pelo uso indevido deste conhecimento. Use sempre com ética, respeite as regras dos jogos e nunca prejudique a experiência dos outros jogadores. Lembre-se, programar é sobre criar, inovar e aprender, não sobre trapacear. Dito isso, vamos pro vídeo. Então beleza, igual ao vídeo anterior, vou começar criando nosso ambiente de trabalho e para esse vídeo eu vou tentar deixar o mais simples possível. Então não vou estar utilizando o VS Code, eu vou utilizar o Notepad++. Então primeiro, vem aqui, criar uma pasta vai ser tutorial, e eu vou criar um arquivo chamado color, né? E a gente vai estar utilizando o color.py. O arquivo pronto é esse, também na descrição do vídeo, e esse aqui vai ser o início de tudo. E agora a gente vai precisar de algumas dependências, né? Primeiro a gente vai vir aqui, a gente vai pesquisar por Virtual Keys Windows. E ele vai vir para esse site da Microsoft. A gente vai precisar disso daqui, que a gente necessita disso para nós colocarmos as keybinds, certo? Que a gente precisa usar o valor hexadecimal deles para o Python. E a gente vai também precisar do NumPy, que é uma library que não vem no Python por padrão. Para isso, você tem duas escolhas. Ou você pode vir aqui e colocar pip install NumPy, ou você pode vir aqui e colocar Python -m venv, aí você coloca assim tutorial, ou sei lá, mais venv, igual o pessoal coloca. Isso vai criar como se fosse um espaço virtual nessa pasta aqui. Então qualquer coisa que você instalar usando o pip install, ele só vai instalar para essa pasta aqui. Isso é útil caso você não queira lotar o seu PC de library. Já que é só uma library, eu não vou fazer isso, mas é uma boa aí se vocês quiserem. Então dá um pip install NumPy. No caso eu já tenho o NumPy, então eu não preciso disso. Então é basicamente isso. Para vocês baixarem o Notepad, só vocês procuram Notepad++, em download, aí você baixa esse daqui, ó, o Stable Auto Update Triggered. E só isso. Vamos começar aí com a criação do código. Beleza, a gente vai começar o código aqui. Vamos colocar nossos imports. Certo, agora a gente vai ter que pegar o nosso HSV, que é o Hue Saturation Value, que é representado por esse daqui na direita, que é o que a gente vai utilizar para detectar a cor do nosso Color Aimbot, ok? Então cria aqui o nosso lower HSV, essa nossa variável pro np array, e vai ser da cor... Qual cor que eu vou fazer? Fazer verde também, né? Se vocês quiserem achar a cor de vocês, o que eu faço, né? O que eu recomendo vocês também fazer.
Beleza. Aí eu adiciono o bot, aí eu vou até ele. Nesse jogo aqui, minha config faz com que ele fique nessa cor. Aí eu só venho e tento tirar uma screenshot dele. Pronto, eu tiro um screenshot dele, daí eu já posso fechar o jogo. Aí eu vou em algum programa aqui de edição, tipo o Photoshop, por exemplo. Eu pego ele aqui, aí eu copio a cor dele. Tá entendendo? No caso é essa daqui. Então posso vir aqui, ó. Aí eu pesquiso por Hex Color to HSV, Convert Hex to HSV. Aí eu colo o Hex Color aqui. Aí ele me dá o valor em HSV. Beleza? Então 210, 80 e depois a gente vai colocar aqui o dtype dela é igual numpy.28. Beleza, isso daqui eu vou nomear como HSV. E o próximo agora que a gente vai criar vai ser pra gente capturar. Vai ser a configuração de captura e mira do nosso script. Então coloca aí, sei lá, settings de captura e mira. Para isso vamos criar o nosso capture size. Isso aqui vai ser em pixels, a área de um quadrado na sua tela que vai... Onde vai funcionar o seu color bot? Então eu vou colocar que eu quero numa área de 256 por 256 pixels. Eu vou colocar também a altura do personagem, né, que eu quero que meu cursor fique. Então vou colocar aqui um target rate de 0.5 mesmo. O speed que ele vai rodar vai ser em 1 tick. E o multiplier da vertical que vai ser igual também, vai ser 1.0. Vou colocar um smoothing de 1.0. O duration iterations, vou colocar isso aqui em 5 e o máximo FPS do nosso script vai ser 60. Perfeito, isso aqui é as configurações básicas aqui do nosso script. Agora a gente vai criar nossas hotkeys e a gente vai, no meu caso, eu vou fazer com que o Coloring Bot funcione no Alt esquerdo do Windows. Então vou colocar VK, L menu, e para isso a gente vai vir aqui naquele site que eu falei para vocês. A gente procura aqui Alt. Aí eu quero Left Alt aqui, ó, Left Alt Key. O hexadecimal dele é esse. E para fechar o nosso script, eu vou utilizar o VK Home. É VK Home? Aí ele vai ser hexadecimal. Eu vou colocar como ativa. E de baixo aqui eu vou colocar como desliga o script. Vamos colocar também as constantes do Windows. Então vou colocar coisas do Windows. Primeira constante vai ser o do RGB, né? Então DY RGB igual a 0, DYB RGB colors igual a 0. Tá, e agora a gente vai estruturar a nossa primeira class aqui, que vai ser o nosso header do bitmap. Então cria um class. Esse class se chama bitmap info header. A gente vai declarar o setTypes structure. Agora a gente vai estar criando a nossa próxima class, que vai ser o do RGB. Então class RGB quad. Pronto, nossa class do RGB tá feita. Agora a gente vai criar a nossa class do bitmap info.
Agora a gente vai criar a nossa nova class, que vai ser para realizar a captura da nossa tela. Então a gente cria uma class chamada Class Screen Capture, a gente vai definir agora. Beleza, depois que vocês terminarem aqui, basicamente o que isso aqui faz, ele usa a API GDI do Windows dentro dessa class aqui, o Screen Capture. Ele vai obter o contexto do dispositivo DC, da área de trabalho, ele cria um bitmap na memória para armazenar a captura e ele prepara um buffer no NumPy para acessar os pixels. Depois a gente vai definir um novo chamado grab, que ele também vai ter os mesmos atributos, só que agora vai ser left e o top. O que esse código aqui do grab vai fazer? Ele vai capturar a região específica da nossa tela. Depois que ele fizer isso, ele vai retornar um array no NumPy com os pixels no formato BGR, beleza? E agora a gente vai definir algo para limpar os nossos recursos e a nossa memória, né? Muito importante. Então dá um def, pronto, desse jeito aqui ele vai liberar um pouco da nossa memória, beleza? Aí já ajuda bastante. Beleza, agora fora dessa chave aqui, a gente vai criar um novo, vai definir um conversor do BGR para o HSV. E o código vai ficar mais ou menos assim. O que isso aqui faz? Ele vai extrair o canal do B, G e o R e ele vai normalizar todos eles para 0 ou 1. Beleza? Ele vai calcular a matiz baseado no canal máximo, depois ele vai calcular a saturação e o valor, e depois ele vai retornar os componentes separados. A gente vai definir agora uma mask, muito importante. Com a mask a gente consegue a gente cria uma máscara binária nos pixels que estão dentro desse intervalo de HSV. A gente vai criar um dilate. O que esse dilate faz? Ele expande as áreas detectadas para conectar nos próximos pixels, entendeu? Tipo assim, para cada iteração, vamos dizer assim, ele cresce a máscara em um pixel para todas as direções, tá ligado? Todas as direções. Aí depois ele ajuda na agrupação dos fragmentos em um objeto contínuo. Então, tipo assim, dessa forma aqui ele vai ajudar a detectar objetos que estão em movimento. Tá, agora a gente vai definir as bordas do objeto. Então, def get component bounds. O que esse get component bounds vai fazer? Ele vai encontrar os limites dos objetos que ele encontrou na sua tela, né? Naqueles 256 pixels. É 256? É, 256 pixels. E quando ele encontrar esses limites do objeto, ele vai usar o BFS, que é a busca em largura, para explorar os pixels conectados. Depois ele vai retornar os limites do retângulo que envolve o objeto. Então cria a nossa nova classe chamada Simple Embot. O que essa classe aqui vai fazer agora, ele vai calcular a posição central da captura, né, que é aquele 256 pixels que a gente declarou lá no início. Ele vai inicializar o Screen Capture e depois que ele inicializar o Screen Capture, ele vai configurar as variáveis que vai suavizar o movimento, né, o smoothness do Embot. Tá, agora a gente vai definir uma classe aqui simples, que é só pra gente saber se a tecla que a gente tá pressionando tá sendo pressionada de verdade, né? Agora a gente vai definir um find target. Esse código aqui, ele vai ser responsável, ele vai procurar o alvo que a gente quer na imagem. Ele vai criar uma máscara com a cor do alvo. Depois que ele cria essa máscara com a cor do alvo, ele vai dilatar a máscara para conectar as regiões. Ele encontra o pixel mais próximo do centro da captura. Depois ele vai descobrir esse objeto e depois ele vai retornar o offset do centro até o alvo.
Tá, agora a gente vai definir um get, move, amount, self, target. Isso aqui a gente vai usar para aplicar velocidade e a suavização do nosso aimbot, beleza? Basicamente o que isso aqui vai fazer? Ele vai aplicar a velocidade e suavização, ele vai gerenciar o resto do movimento, tipo o accuracy, tá entendendo? Do seu aimbot, e depois ele vai retornar o movimento em pixels inteiros. Agora a gente vai definir o move mouse, que é para mover o nosso mouse para o local que a gente quer, né? E aqui vai ser 0, 0. Beleza, isso aqui vai ser só pra gente mover o mouse relativo ao nosso script. Eu vou criar agora um reset aqui, rapidão, só pra já iniciar o nosso main loop. Tá, pelo menos isso aqui vai resetar o movimento do mouse. Ok, agora vamos começar o nosso loop, que vai rodar isso aqui tudo. Isso aqui praticamente o script está feito já, rapaziada. O que a gente vai fazer agora é só o loop para rodar o script. Então, vamos definir o nosso run, né? Então def run. O loop time mínimo do nosso run vai ser de 1 pelo max FPS. E ele vai printar no console. Tá rodando, beleza, print básico. Tá, isso aqui pelo menos ele vai desligar o negócio quando apertar o home. E agora para finalizar, vamos definir isso aqui como main. Então beleza, rapaziadinha. Tá aí. Acho que só isso mesmo. Vamos testar, né? Nem testei ainda. Bot. Eu vou ir aqui, tutorial. Aí eu vou abrir isso aqui, o SMD. Eu vou dar um py. Color.py. Ué. Ah, nossa. Muito burro. Agora vai. Ah, esqueci do... Aí tá falando que eu não coloquei... Esqueci collections. Vamos ver se agora vai. Tá, beleza. Depois que eu corrigi aqui alguns dos erros que tava dando um erro na linha 279. Que essa linha aqui toda não tava fazendo argumento nenhum no screen capture. Aí eu corrigi aqui. Enfim, agora que tá rodando, eu posso apertar Alt e ele segue certinho aí o inimigo. É isso, rapaziadinha. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar esse código aqui no GitHub para vocês aí que querem brincar com isso daqui. Como vocês podem ver, é bem... funciona bem. Então é isso. Valeu. Se vocês têm mais sugestões aí para vídeos, coloque na descrição. O próximo vídeo que eu quero fazer já vai ser ensinando a vocês como vocês podem estar colocando o cheat de vocês, o script, como esse daqui, em um Arduino. Aí dessa forma aí não toma detect pro anti-cheat, sabe? Enfim, o meu nome é DDD e até a próxima. Fui!